Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso quadro Jogos de Filmes. No episódio passado, nós celebramos a genialidade e a subversão de Shrek no PlayStation 2. Mas hoje, o tom da nossa conversa vai mudar. Se o primeiro episódio foi sobre o sucesso de uma adaptação, hoje vamos falar sobre o que acontece quando a ganância de um estúdio ignora o potencial de uma obra de arte. Em 2010, o mundo conheceu Gru, as Três Órfãs e os onipresentes Minions. Meu malvado favorito foi um sopro de ar fresco nas animações, com um design de som incrível, um protagonista complexo e um humor visual que remetia aos tempos de ouro dos Looney Tunes. Era o material perfeito para um videogame épico, mas o que recebemos no PS2 foi algo que muitos preferem esquecer. Hoje, vamos dissecar o fracasso de Despicable Me The Game e entender por que ele falhou miseravelmente em capturar a alma do filme. O erro de timing e a plataforma errada. Para começar a entender o desastre, precisamos falar sobre o tempo. Em 2010, o PlayStation 2 já era um console morto para a indústria. O PlayStation 3 e o Xbox 360 já estavam no mercado há 4 anos, operando em alta definição. No entanto, devido à gigantesca base de jogadores que o PS2 ainda tinha, especialmente em países como o Brasil, as empresas insistiam em lançar versões capadas para o console antigo. O jogo do meu malvado favorito não foi desenvolvido com o hardware do PS2 em mente. Ele foi uma adaptação preguiçosa de um projeto feito para o PSP e o Nintendo Wii. O resultado foi um jogo que parecia datado até para os padrões de 2005. Enquanto o filme brilhava com cores vibrantes e uma animação fluida, o game no PS2 entregava texturas lavadas, cenários vazios e uma queda de quadros que tornava a experiência frustrante. O jogo já nasceu cansado, tentando sobreviver em um hardware que ele claramente não respeitava. Gameplay: a falta de criatividade. A maior ofensa de Despicable Me The Game não está apenas nos gráficos, mas na sua total falta de imaginação. Pense no filme. Temos planos mirabolantes para roubar a Lua, armas absurdas como o raio encolhedor e o exército dos Minions. O jogo poderia ter sido um Pikmin moderno, onde você controla hordas de Minions para resolver puzzles complexos, ou um jogo de estratégia e espionagem. Em vez disso, o que recebemos foi um jogo de plataforma 2.5D genérico e sem inspiração. O loop de gameplay resume-se a Gru andando da esquerda para a direita, disparando armas que parecem não ter impacto nenhum e resolvendo puzzles que um jogador de 5 anos acharia tediosos. Onde estava a carisma? Onde estava a grandiosidade dos planos do Gru? O jogo transformou um mestre do crime em um personagem travado em fases que parecem todas iguais. O design de níveis é tão repetitivo que, após 30 minutos, você sente que já viu tudo que o jogo tem a oferecer. O fracasso na essência. Uma adaptação de filme só funciona quando ela entende a alma do material original. No filme, o coração da história é a transformação de Gru de vilão para pai. Existe uma progressão emocional. No jogo, isso é completamente jogado fora. As cutscenes são estáticas, sem vida,
E a dublagem, que no original conta com o brilhantismo de Steve Carell, aqui soa como se os atores estivessem lendo a lista de compras do supermercado. A lição que esse fracasso nos deixa é amarga. Ele nos ensina sobre o efeito caça-níquel. Quando uma obra de arte cinematográfica é entregue a desenvolvedores que só querem cumprir um contrato de licenciamento, o resultado é um produto sem identidade. Eles tentaram trazer uma obra de arte para o PS2, mas trouxeram apenas a casca. Esqueceram que um bom jogo precisa de mecânicas que reflitam a personalidade do personagem. Jogar com o Gru deveria ser sobre inventividade e caos, mas no PS2 foi apenas sobre tédio e limitações técnicas. Conclusão. Meu malvado favorito no PS2 é o exemplo perfeito de como não fazer uma adaptação. Ele serve como um lembrete de que, no final da vida de um console, muitos estúdios abandonam a arte em favor do lucro fácil. Ele falhou porque não teve coragem de arriscar, preferindo ser um jogo de plataforma medíocre do que uma experiência inovadora. É triste pensar que um universo tão rico foi reduzido a um CD que hoje só serve para preencher prateleiras de colecionadores ou ser esquecido em emuladores. Se você teve a infelicidade de jogar isso na época, você sabe do que eu tô falando. O Gru merecia mais, os Minions mereciam mais e nós, jogadores, certamente merecíamos algo melhor. E você, chegou a jogar essa versão ou teve a sorte de passar longe? O que você achava que um jogo do Gru deveria ter sido? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos debater por que algumas adaptações simplesmente não conseguem acertar o alvo. Se inscreva para o próximo episódio, onde vamos sair do desastre e voltar a falar de algo que realmente marcou nossa infância de forma positiva. Obrigado por assistir, e lembrem-se que nem todo vilão é malvado, mas alguns jogos de filmes, esses sim, são verdadeiras vilanias. Até a próxima!